Fala galera, vamos para mais um bloco? Vamos embora lá, vamos falar sobre a base de cálculo em importações. É uma base de cálculo extremamente importante, como eu falei no final do bloco anterior, e que cai em prova. Tá? As bancas, tá? Principalmente quando a gente fala de FCC, elas costumavam cobrar bastante cálculo, bastante vírgula, costumavam cobrar algum cálculo, as bancas em geral. Mas a FCC sempre foi a campeã desse quesito aí, tá? Ficou um bom tempo aí cobrando muito pouco ou quase nada. Em 2018, na Cefaz Santa Catarina, ela cobrou uma questão bem difícil, muito difícil, foi a questão mais difícil que eu já vi em provas de físicos, tá? E com um cálculo bastante longo, bastante chatinho, nada muito difícil, mas com muito detalhe que a chance da gente errar numa prova ali, naquele ímpeto ali de prova, aquele estresse era muito alto. Mas tirando essa de 2018, é raro a gente ver alguma questão hoje em dia de cálculo. Eu sei que vocês devem estar falando aí, a maioria, putz, graças a Deus e tal, mas eu penso pelo lado contrário, eu acho que é infelizmente, né? Porque o cálculo é o que vocês vão lidar no dia a dia, tá? Não tem como. Se vocês forem para fiscalização, eu sei que tem várias áreas e tal, vários setores, mas se você for mexer com tributo, se não for para um setor mais administrativo, gestão, alguma coisa assim, se vocês forem mexer com tributo, vocês vão usar cálculo. E não são cálculos rebuscados. São cálculos de somar, subtrair e multiplicar. Então, se a gente tiver medo disso, é o que vai ser da gente no trabalho, né? Mas lá vai ter Excel e tal. Vai, claro, mas você tem que saber a fórmula, né? E para saber a fórmula, você tem que saber calcular. Mas são cálculos muito simples, gente, muito simples mesmo, tá? E acreditem, a partir do momento que você entende como fazer o cálculo, fica muito mais fácil que ficar decorando um montão de coisa que a gente tem para decorar aí. Que as provas cobram aí umas coisas nada a ver. Mas enfim, não cabe aqui, né, fazer esse tipo de julgamento. O que eu quero falar para vocês é que realmente tem caído pouco, mas não me surpreende, não me surpreenderia se a banca voltasse a ter, se as bancas em geral, falo da nossa banca, mas as bancas em geral voltassem a ter cálculos, tá? Não eram várias e várias questões, mas algumas. E dentro dessas questões de cálculo estavam o DIFAL, o cálculo DIFAL, e o cálculo de importações lá no top, junto com o ativo permanente. Eram esses três cálculos. E ST, minto, também tem ST. Então, pensando aqui, eu não vejo. E tem mais um, ó, já achei 5. Eu só vejo possibilidade de cálculo no DIFAL, que a gente viu, nas importações, no ativo permanente, no cálculo do ativo permanente, do crédito, ST e crédito e débito. Tá? Mas aí crédito e débito engloba tudo isso aqui, na verdade, né? Porque quando você está calculando isso, você está calculando o débito ou o crédito da entrada. Enfim, então isso aqui era um assunto bastante explorado, né? É um assunto em cálculo. Mas mesmo assim, tá? Continua sendo explorado, só que mudou um pouquinho a forma, né? E se tem cobrado um pouco mais literal, um pouco mais textual, né? Um pouco menos cálculo e mais texto. A gente precisa saber os dois, gente. Não dá para a gente pensar em encarar uma prova padrão Cefaz Goiás, querendo fugir de alguns temas que são importantes, a gente sabe disso. Tá? Tem vários e vários temas que eu falo para vocês, olha, isso aí eu não olharia, ou eu daria uma passada muito rápida. Não sei se vocês já chegaram, já viram lá no PDF, mas aquela aula de armazém geral, cara, é uma aula que eu confesso que é muito chata. É difícil tornar aquela aula ali legal. Eu olhei, depois que eu fiz a aula, eu olhei e falei, meu Deus, que aula chata. Porque na verdade, vou ser hipócrita, é uma aula chata. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, emite nota, não sei o que, não sei o que lá, sabe? Uma aula cansativa, uma aula decoreba, eu não gosto muito desse tipo de aula, mas fazer o quê? A banca pediu? Se a banca não tivesse pedido, eu nem teria colocado, né, no curso, óbvio. Mas a banca pediu expressamente, aí não tem como. Bom, mas enfim, a base de cálculo de importação, ela é algo que não dá para a gente fugir, como dá em algumas outras aulas que eu falei, né? Como eu converso com alguns alunos, falo, cara, se fosse para olhar essa aula aí sobre armazém geral, eu não olharia. A não ser que fosse no final, lá, já com tudo pronto, beleza. Passaria o olho, beleza, para até ali ver se consegue captar alguma coisa mais
relevante e tal, mas não perderia muito tempo com aquilo ali. E se cair, paciência. Eu não vou... esse tempo que eu vou perder decorando aquilo ali é o tempo que eu vou ganhar decorando outras coisas mais relevantes. E uma dessas coisas que a gente não pode fugir, ao contrário dessa que eu falei, é o cálculo aqui o cálculo não, o cálculo e as informações também da base de cálculo de importação, tá? Bom, a regra geral, gente, da base de cálculo de importação é que tudo vai sofrer incidência. Essa é a regra geral, não é a regra absoluta, tá? Então, assim, primeiro de tudo, o que eu aconselho vocês, está com dúvida, coloca na base de cálculo. Tá? Porque a chance de estar mesmo presente na base de cálculo é maior do que não estar. Tá? Então, não é o ideal que a gente tenha dúvida, né, na hora do cálculo aí da base de cálculo, da importação. Não é o ideal que a gente chegue lá, putz, estou com dúvida. O ideal é a gente saber, aprender aqui agora de uma vez por todas. Mas deu um branco, não sei o quê. Aí, na dúvida, você coloca. Pode ser que você erre, porque tem algumas situações que eu vou mostrar para vocês aqui que não estão enquadradas como... Não entram na base de cálculo do ICMS importação, tá? Bom, é isso. Vamos lá. Recentemente, né, como eu falei, né, recentemente as bancas não têm cobrado muito cálculo. Não é que não tenha cobrado, tá? Não é que não tenha sido cobrado. Você faz Piauí, por exemplo, pediram, tá? FCC também, mas assim, não tem sido com a constância que se tem pedido, que se vinha pedindo. Tá? Então, por isso que não me surpreende se ela voltar a começar a pedir com uma certa constância, tá? Porque é a característica da FCC, tá? Mas assim, não é o mesmo nível, o nível não mudou, não é a mesma quantidade de vezes que tem cobrado, como se cobrava antes. Diminuiu bastante, como eu falei, infelizmente, mas se cobra sim, como por exemplo aí na Cefaz Piauí, que foi recente agora, né? Bom, nas seguintes situações específicas, a base de cálculo do imposto tá? Na importação do exterior, a soma dos seguintes valores: mercadoria ou bem constante no documento de importação, imposto de importação, IPI, IOF e quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras. Então, gente, perceba que quando ele fala aqui, ó, a soma dos seguintes valores. O valor da mercadoria, ok, né? Acho que não tem nem como imaginar algo que não seja dessa forma. Tá? Imposto de importação é igualzinho lá na Lei Candir que a gente estudou. O II, o IPI, o IOF, e aqui ele abre o leque, ó, quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras. Ele fala assim, qualquer outro. Então, gente, quando ele fala qualquer outro, ele abre a perna, vamos dizer assim, para tudo, né? Então, ele poderia ter simplesmente colocado aqui, né, no inciso primeiro, né, ao invés de detalhar II, IPI, IOF, ele poderia falar qualquer imposto, ponto. Não precisa nem colocar II, IPI, IOF. Mas poderia gerar alguma dúvida, para deixar bem claro, assim, ó, IPI vai entrar, né, IOF vai entrar, isso aqui lá vai entrar, para deixar bem claro. Ele deixou separado e depois no final, olha, qualquer outra. Tá? Então, por isso que eu falo que a base de cálculo aqui na importação ela é bem ampla. Tá? Eu queria que vocês tomassem cuidado, porque já caiu mais de uma vez o frete. No caso específico, de ser do posto, do porto até o estabelecimento. Então, isso aqui é bastante importante, porque já caiu mais de uma vez em prova. Gente, se ele tiver perguntando para você, mandando você calcular o ICMS da importação, o frete do porto até o estabelecimento não faz parte disso. Porque a importação ela acaba lá no despacho, no desembaraço aduaneiro. Então, acabou a importação, né, vai continuar seguindo a cadeia tributária. Não é que não vai ter mais tributação nunca mais. Ah, mas o frete do porto até o estabelecimento não é tributado? Sim, se for prestação interestadual ou intermunicipal, sim, vai ser tributado.
né? Mas ninguém está falando que não vai ser. A gente está falando que não vai entrar no ICMS importação. Já acabou a importação. Então, tem um caminhão lá, eu contrato um caminhão para quando a mercadoria for liberada, esse caminhão me entregar a mercadoria. Se for dentro do município, por exemplo, uma importação lá, vou usar aqui um estado litorâneo, uma importação por São Paulo, lá em Santos, e a minha empresa fica em Santos. Ora, não vai ter ICMS. Mas se eu importo pelo Porto de Santos e eu estou em Goiás e contrato um frete dali de Santos para Goiás, vai ter ICMS. Só que não vai fazer parte do ICMS importação. Então, e é o que ele faz. Ele bota lá, calcula o ICMS devido na importação. ICMS devido na importação. Aí ele vai falar um monte de coisa no final. Frete do porto até o estabelecimento. Esse frete não vai estar na base cálculo. Vai estar na base cálculo da importação. Depois, essa mercadoria, para vocês terem uma ideia, como a tributação não acaba ali, a mercadoria vai sair dali, vai para o meu estabelecimento, eu vou vender para não sei para quem, ICMS, que vai vender para não sei para quem, ICMS, que vai vender para não sei para quem, ICMS. Continua ICMS. A mesma coisa com o transporte. Tá? Então, cuidado com o que pede. Cuidado com o que a questão pede. Beleza? Tirando isso aqui, assim, tirando isso aqui não, com isso aqui, mesmo com isso aqui, a grande maioria das coisas que ele coloca na prova vão fazer parte da base de cálculo. IPI, não pode ter dúvida. Opa, IPI, não pode ter dúvida que o IPI entra na base de cálculo. Isso tem, inclusive, uma justificativa, que a gente já viu, inclusive, na Lei Candir, vai estar aqui de novo. O IPI, ele, em regra, ele pertence à base de cálculo do ICMS, não é isso? Em regra, o IPI pertence à base de cálculo. Quando que ele não vai pertencer? Quando acontecerem aqueles 3 casos, né? Fato gerador dos 2 impostos, quando for para comercialização ou industrialização e quando forem 2 contribuintes, tá? Por que o IPI sempre vai entrar na base de cálculo na importação? Porque se é uma importação, quem está vendendo para a gente está no exterior. Se ele está no exterior, ele não é contribuinte do ICMS. Então já matou um dos pilares. A gente sabe que os 3 têm que ser obedecidos, né? Tem que ser entre contribuinte, fato gerador dos 2 impostos e para comercialização ou industrialização. Então eu estou comprando para comercializar ou industrializar, beleza, isso aqui foi ok. Fato gerador dos 2 impostos, ok, tem IPI, tem ICMS, para a gente discutir isso. Só que entre contribuintes nunca vai ser. Nunca vai ser, porque se é uma importação, quem está me mandando é um gringo. Então o gringo não é contribuinte. Então isso aqui sempre vai falhar. Esse teste de não colocar dentro da base de cálculo sempre vai falhar. Por isso que o IPI sempre vai estar dentro da base de cálculo na importação. Beleza? Então fica um pouquinho mais fácil também para vocês decorarem assim, né? Para vocês memorizarem. E aqui no recebimento de serviço prestado no exterior, o valor da prestação acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com a sua utilização. Que o serviço, cai muito pouco, quando cai é de forma literal, tá? Recebimento de serviço prestado no exterior, o valor da prestação acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com a sua utilização. A ideia é a mesma, olha, o valor que veio com todos os encargos, tudo que puder acrescer ali. Bom, muitas vezes esse preço ele vem em moeda estrangeira, né? Normalmente em dólar. Normalmente a gente tem aí dólar sendo... a operação sendo dolarizada, né? A principal moeda do mundo aí. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que converter, óbvio, não tem como a gente calcular ICMS com a moeda em dólar, né? Então a gente vai pegar a mesma taxa de câmbio usada para o imposto de importação. Simples assim, tá? Algumas legislações são mais complicadinhas. Complicadinha não, mas botam mais alguns detalhes, né? E o nosso não. Simplesmente falou, olha, é a mesma taxa de câmbio do I. Olha para o imposto de importação e vê qual é a taxa de câmbio. Perceba, por exemplo, que ele não fala o caso de não ser tributado pelo imposto de importação. Algumas legislações colocam assim, não for tributado. Mas o que a gente entende aqui? Se não for tributado pelo II, o que a gente vai usar? A mesma taxa de câmbio que seria usada se fosse para o II, se fosse ter o II. Tá? Então, é o que as outras legislações colocam, a nossa não colocou, mas eu acho que não é muito importante para a prova não, mas só para vocês não estranharem, caso já tenham visto em outro tipo de legislação.
Tá? Outro ponto interessante, que já caiu em prova também, é esse sem qualquer acréscimo ou devolução posterior, se houver variação dessa taxa até o pagamento do efetivo preço, né, do preço efetivo. Ou seja, calculou com aquela taxa de câmbio para o II, acabou. Se você vai pagar daqui a 2 anos, daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, você vai pagar hoje, né? Hoje não, porque hoje não vai ter variação, mas se você vai pagar daqui uma semana e o dólar caiu ou o dólar subiu, você não tem direito a pagar a menor, como também o Estado não pode te exigir a maior. Pode te exigir, obviamente, juros, essas coisas, mas não pelo fato da variação cambial. E o valor fixado pela autoridade aduaneira para a base de cálculo do II vai substituir o preço declarado. Então, a autoridade aduaneira vai lá e fixa um preço para o base de cálculo do imposto de importação. Então, alguém vai lá e declara: isso aqui custa $1.000. Pô, mas é um negócio bem mais caro. É um negócio que vale $2.000. E a autoridade aduaneira fixa isso aqui, ó. Falou, o valor é esse aqui, $2.000. Tá? Então, se o valor é de $2.000, esse preço declarado, ele some e a gente usa na base de cálculo o valor fixado pela autoridade aduaneira. Então, o pessoal da Receita Federal vai fixar para casos de imposto de importação, né, tributação federal, e a gente vai usar essa mesma base de cálculo. A gente vai acompanhar o que a Receita Federal está falando. Óbvio, né, se a Receita Federal fala, não, isso aqui não é só $1.000, isso aqui é 2.000. Então, eles vão calcular os tributos dele baseado nos $2.000. E a gente também, claro. Bom, com isso a gente fecha a base de cálculo da importação e a gente vai para outra importantíssima, né, que a gente sempre fala, que é a base de cálculo na ST. Então, base de cálculo de FAO, base de cálculo da importação e base de cálculo do DIFAL. Aí a gente tem e base de cálculo da ST, na verdade, né? Opa! Calma aí. A gente tem o tripé aí das bases de cálculo, acredito eu que são as mais importantes aí, tá bom? Então vamos lá. Próximo bloco a gente continua com base de cálculo na ST. Bora!